Bom dia, graça e paz, tudo bem, meu irmão, minha irmã? Tudo tranquilo? Estamos aqui, né, para dar continuidade aos nossos estudos joaninos, né? Estamos na segunda carta de João, aonde nós estamos estudando, né, todos os escritos de João, né? E eu gostaria de dar um panorama geral hoje sobre o Evangelho. O Evangelho de João, João estabelece o seu Evangelho como a base da doutrina cristã nas 7 igrejas da Ásia Menor, né, que ele descreve lá no Apocalipse. Então, ele cuidava, ele pastoreava essas 7 igrejas, né? Então, por isso que ele escreve as doutrinas do Evangelho de Cristo, o que Cristo fez no seu ministério aqui na Terra, como homem, né? E como Deus ao mesmo tempo. E diante disso a igreja é doutrinada nessa fé, né, em acreditar que Jesus é o Cristo. Por isso que João difere dos outros 3 evangelhos nesse sentido, né? Os outros 3 evangelhos que a gente chama de sinóticos, né, que eles têm as mesmas narrativas, aparentemente dos mesmos milagres e sinais de Jesus, dos ensinamentos. Já em João ele trata de uma forma mais mística, né? Mais dizendo que Deus, que Jesus é o Cristo, né? Que Deus está encarnado na pessoa de Jesus desde da sua concepção, quando o anjo fala com Maria, até a sua ressurreição e assunção aos céus, né? Então ali todo esse período que Jesus está aqui ministrando, o João vem com essa tocada. No mais, quando nós vamos para a primeira carta, João tenta colocar toda essa doutrina de que Jesus é o Cristo, que ele é o Messias, que ele é o nosso Salvador, né? Ele tenta colocar isso de uma forma prática, né? Dizendo que o crente deve viver desta forma e não da outra forma. E essa outra forma que João combate seria o gnosticismo cristão. Gnosticismo cristão é um termo muito usado hoje e antigamente também, mas para dizer que são doutrinas com viés, né, com viés pagão, né, uma doutrina cristã com viés pagão. Então, o que eles, na maioria das vezes, acontecia? Eles pregavam que Jesus teve a presença de Deus em seu corpo no momento do batismo, e na cruz Deus se retirou dele, né? Então, e a partir dali foi só esse período que Jesus foi um mestre, né? Que Jesus teve a inspiração divina, mas Jesus na realidade ele era o próprio Deus, né? Como o João reafirma na sua carta. E assim, estabelecemos ali 3 bases, né? A base moral, a base social, né? E a base doutrinária. Então nós temos essas 3 bases onde vão dizer que o amor, a fé e a obediência são sinais físicos do verdadeiro cristão, que é o que nós estudamos nos estudos passados, né, nos vídeos passados. Então, daí, de uma certa forma, João estabelece uma coisa teórica e prática. Então, evangelho teórico, a primeira carta de João, uma coisa mais prática a essas igrejas na Ásia Menor. E a outras que foram circulando essa carta, mas especificamente a essas igrejas. E chegamos aí na segunda carta de João, né, que é um texto curto, apenas 13 versículos, e nós demos a introdução e o primeiro blocozinho no vídeo passado. Se você não viu, vai lá e dá uma conferida. E nisso, o que acontece nessa segunda carta? Nessa segunda carta, João vem, como os mestres gnósticos que saíram de dentro da igreja, né, que saíram de dentro da comunidade cristã, eles faziam como os apóstolos faziam. Eles iam de cidade em cidade, de igreja em igreja, né, de comunidade em comunidade, pregar essa doutrina que eles aveludaram, né, essa doutrina cristã que eles aveludaram falsamente.
Então João vem alertar agora nesse texto de hoje, né, que nós intitulamos, né, como do outro vídeo passado, como viver à luz da verdade. Então João vem trazer para aqueles cristãos, né, dessas igrejas, como eles deveriam viver à luz da verdade. Então nós estamos na parte 2, que vamos ver apenas 3 versículos, né? Então 4, 5 e 6 de 2 João. Então eu tenho aqui o versículo chave, né, para você acompanhar e tudo mais. É o primeiro mandamento, como aprendestes desde o início, é que vivais no amor. Então isso daí está em 2 João, o versículo 6, na parte B. Né? Então João ele vem dizer que os cristãos e nós hoje devemos praticar o amor, né? E nesse contexto ele coloca que a igreja deve andar na verdade, né? E a verdade aqui para João é uma verdade do verdadeiro Cristo, do verdadeiro Jesus Cristo, do verdadeiro Evangelho, dos verdadeiros ensinamentos, né? Então nós vamos ver aqui que este parágrafo abre e fecha uma ênfase à obediência, né? Não é suficiente nós estudarmos a verdade e discuti-la. Precisamos praticá-la. É o que João está dizendo aqui nesse bloco de texto. Eu vou fazer a leitura dele todo. Eu não faço geralmente isso, mas hoje eu vou fazer para que a gente possa se situar. Tá? Então, segunda carta de João, versículo 4 a 6. Eu fiquei muito feliz quando soube de alguns dos seus filhos vivem de acordo com a verdade, como o Pai nos mandou viver. E agora, querida senhora, eu lhe peço que nos ame uns aos outros. Não dou um mandamento novo, mas o mesmo que temos sido desde o começo. Esse amor quer dizer isso, viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus, como vocês ouviram desde o começo. O mandamento é este: continue a amar uns aos outros. Nós estamos numa versão mais linguagem de hoje, né, para você poder entender um pouco mais. Por isso que eu preferi ler o texto. Então não podemos ser tão religiosos de cabeça, né, e hereges na conduta. Né? Não podemos ter aqui na nossa cabeça, na nossa mente, a palavra de Cristo, mas não praticá-la. Né? Devemos defender a verdade e não praticar uma gritante contradição. Devemos defender e não praticar a iniquidade, não praticar o pecado. Nós podemos errar, mas não podemos permanecer no erro. Para João, combater o pecado em público e praticá-lo em segredo é uma atitude reprovável, tanto para João, que está falando a esses ouvintes, como para Jesus e Deus. É preciso ressaltar que que os pecados dos cristãos são mais hipócritas e perniciosos que os pecados dos demais homens, porque nós conhecemos a verdade, nós conhecemos aquilo que devemos fazer. Mais hipócritas porque eles pecam contra o conhecimento e contra a graça. É mais pernicioso porque muitas vezes condenam nos outros aquilo que eles mesmos praticam. Né? Então João vem falando isso nesses versículos. Há um abismo entre o que as pessoas professam e o que elas vivem, entre o que creem e o que vivem. Vou destacar aqui 3 pontos. O primeiro, baseado no verso 4, parte A. A obediência é a fonte de alegria. Fiquem sobremodo alegres por ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. O apóstolo João exalta a alegria ao ver que na igreja alguns crentes andam na verdade. Alguns crentes haviam se desviado e seguido os enganadores, que são os gnósticos. Mas havia também aqueles que se mantiveram fiéis e permaneceram firmes na verdade apostólica. Nada entristece mais um pastor como João do que ver alguns crentes desobedientes e rebeldes.
que não se submetem à palavra de Deus. A obediência é a evidência da verdade e a fonte da alegria. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, a obediência é a circunstância ao mandamento divino. Parte B do versículo 4. De acordo com o mandamento que recebestes da parte do Pai. A obediência que traz alegria é aquela circunscrita ao mandamento recebido do Pai. Não é obediência a um líder religioso. Não é obediência à tradição dos homens. Não é obediência à novidade dos falsos mestres. Porém, é obediência à palavra. A fé cristã não é dar um salto no escuro. Gosto muito dessa frase. Como ensinava o pai do extremismo moderno. A fé cristã é uma caminhada pela estrada luminosa da verdade. Essa é a continuação daquela frase, que eu acho bem pontual. É viver de acordo com o mandamento recebido do Pai. Então, vou fazer uma junção desses dois parágrafos. A fé cristã não é dar um salto no escuro, mas é uma caminhada pela estrada luminosa da verdade, que é o Evangelho, que é Jesus. E viver de acordo com o mandamento recebido de Deus, que é amar uns aos outros, que é amar ao próximo. A palavra mandamento aparece 4 vezes neste parágrafo. Se você reparar na sua Bíblia, ele vai repetir 4 vezes. Os mandamentos de Deus são manifestos do seu amor por nós. Esse é o mandamento de Deus. Seus mandamentos não são penosos, não carregam peso. Eles são dados a nós para nos proteger e não para nos oprimir. Eles não são dados para experimentarmos a verdadeira liberdade. Ele não é para escravizar, né? Então ele é dado para nós experimentarmos a verdadeira liberdade e não para nos aprisionar. A maior liberdade está na obediência à perfeita vontade de Deus. Quem ama a Deus não acha seus mandamentos penosos. Em terceiro lugar, a obediência é demonstrada pelo amor. Isso está no versos 5 e 6. E agora, Senhora? Senhora, quando você lê Senhora no texto de João, como nós explicamos no vídeo anterior, da introdução, né? Da introdução que João faz, nós colocamos várias hipóteses lá. E a hipótese mais aceita pelos teólogos e pelos biblistas, e aqui eu também identifico que seja, quando ele fala Senhora aqui e seus filhos, né, ele está se referindo a uma igreja, a igreja, ou as 7 igrejas que ele cuida, que ele pastoreia, ou a comunidade. Então, Senhora, você pode correlacionar com comunidade, igreja, os membros de uma certa casa, onde eram as igrejas antes, né? Então você pode identificar isso. E seus filhos, os crentes, né? Aqueles que frequentam aquele lugar. Então, em terceiro, repetindo o versos 5 e 6. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andais nesse amor. Então o João ele vem combatendo o gnosticismo para que eles não abracem uma coisa nova, uma coisa moderna, né, que nem os mestres gnósticos estavam trazendo. Mas sim, ele fala de um mandamento que é novo, mas que ele já deu lá atrás. Né? Então, o que quer dizer esse novo mandamento? Que ele não dá um novo mandamento, que ele escreveu toda aquela doutrina no Evangelho de João. Então ele entende aquilo lá como um mandamento que ele entregou para eles, não como uma novidade, mas sim como aquilo que já tinha acontecido. Depois de evidenciar sua alegria em ver alguns crentes andando na verdade e apresentar seu argumento, dizendo que a obediência deve cingir aos mandamentos divinos, o apóstolo faz um eloquente apelo para que os crentes amem uns aos outros. O amor ao próximo é antigo. Isso nós podemos comparar lá na lei, que está em Levíticos capítulo 19,
versículo 18 e versículo 34. Mas em Cristo esse mandamento recebe uma nova ênfase, né? Um novo exemplo. Isso nós podemos ver lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Ao mandamento para crer é acrescentado o mandamento para amar. Ser cristão é crer em Cristo e amar uns aos outros. Essa é a base de todo o Evangelho. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver essa narrativa de que nós devemos crer em Cristo e amar uns aos outros, de diversos aspectos, né? A fé e o amor são sinais do novo nascimento. Precisamos entender que o fruto do Espírito é amor. A essência do cristianismo é amor. Sem amor ao próximo, não podemos dizer que amamos a Deus. Lembra todo aquele jogo de palavras que João faz em 1 João? Que nós devemos amar a Deus, depois amar ao próximo, depois amar nós mesmos. E se nós falamos que amamos a Deus, mas não amamos ao nosso próximo, nós somos mentirosos. Todo esse jogo, né, de palavras para que pudesse ser entendido. Quem não ama não conhece a Deus. 1 João 4:8. Quem não ama está nas trevas. 1 João 2, 9 a 11. Quem não ama permanece na morte. 1 João 3,14. O amor é a maior prova que somos discípulos de Cristo. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 13, verso 35. Você vê aqui que João, ele amarra, né, o apóstolo, ele amarra todos os outros escritos dele nesta carta também. O amor é o maior mandamento e também o cumprimento da lei. É importante ressaltar que o amor cristão não é uma emoção passageira, mas um compromisso duradouro. E vamos caminhar para o fim agora da nossa aula de hoje, da nossa lição de hoje, dizendo que o amor não é sentimento, mas um ato da verdade. Então você dizer que ama o seu próximo com sentimento, né, com aquele sentimento de emoção, né, não é o que corresponde à Bíblia, mas sim a vontade é um ato. O amor é um ato, é um esticar de mão, é uma palavra amiga, é uma ajuda emocional, uma ajuda física, né, até uma ajuda financeira no caso, né? Então assim, a Bíblia, a lei, né, fala sobre que nós devemos cuidar dos vulneráveis. A lei do Antigo Testamento fala que a gente tem que cuidar dos vulneráveis. Quem são os vulneráveis? São as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, aqueles que são forasteiros, né? Esses são os vulneráveis, porque eles estão numa condição onde o amor é a prática para que eles possam se restabelecer na sociedade, porque de certa forma eles são marginalizados. Nós vemos hoje vários aspectos desses tipos de pessoa na sociedade de hoje. E se nós fecharmos os olhos para isso e declararmos dentro da igreja que amamos a Deus e amamos ao próximo, nós estamos sendo hipócritas, né? Nós estamos pecando, nós estamos sendo pessoas que não dizem com a verdade. Então, para que isso seja uma prova, o nosso amor por Deus pela obediência a amar ao próximo, e o nosso amor ao próximo pelo serviço. Então vou repetir esse último parágrafo para a gente poder fazer aqui o fechamento dele. O amor não é um sentimento, mas um ato da verdade. Provamos o nosso amor por Deus pela obediência, 1 João 5:2, e o nosso amor ao próximo pelo serviço, 1 João 3, versículo 17 e 18. Para o apóstolo João, que é o discípulo do amor, né, o amor e a obediência andam de mãos dadas. Então é esse o pensamento que eu queria deixar para você nessa semana. Amar ao seu próximo. O amor e a obediência andam de mãos dadas. Que Deus te abençoe
e que até o próximo vídeo nós possamos nos aprofundar mais nesse texto.